Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que a graça e a paz e o amor do Senhor Jesus esteja com você e com sua família, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para estarmos falando da palavra de Deus e aprendendo um pouquinho da sua palavra. Eu creio que você, quando viu o título da minha mensagem de hoje, quando você viu o tema, você deve ter achado meio estranho, porque lá está dizendo assim: feliz aquele que chora. Mas como ser feliz aquele que chora? Meus amados, nós estamos vivendo dias difíceis, né? Onde a gente encontra muitas pessoas que choram por vários motivos, pessoas que têm enfrentado tantas dificuldades, né? Que agora olha para a sua vida e vê que está tudo assim transtornado, ainda mais com essa pandemia, né? Tantas dificuldades, tanto choro, tanta tristeza. E o que a gente mais ouve falar é sobre os dias tristes que nós estamos vivendo. Quando a gente liga a TV, num jornal, logo a gente vê tantas barbaridades, tantas coisas acontecendo. E a gente fica a pensar, né, como que tem pessoas sofrendo neste mundo. E tem sido muito difícil mesmo. Muito choro, muita dificuldade, né? E o que mais nós temos visto realmente são pessoas chorando por uma dificuldade, ou porque perdeu alguém, ou pela situação financeira, alguma coisa que faz tanto choro nos nossos dias. Mas eu gostaria de te falar sobre um choro que nos traz alegria. Mas como é o choro que traz alegria? Vou te falar daqui a pouquinho, depois que nós lermos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 4, diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Jesus aqui está falando da alegria e do consolo de pessoas que choram. Quais são essas pessoas que choram e que recebem o consolo do Senhor Jesus? Aquelas pessoas que olham para si mesmas e reconhecem que realmente necessitam do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para nós e enxergamos o que nós somos, enxergamos quem Deus é, reconhecemos que realmente nós não somos nada, que nós somos pecadores e que nós necessitamos de Deus. Meus amados, Jesus vinha falando com os discípulos ali no Sermão do Monte sobre o choro. Na verdade, ele estava falando do arrependimento que o ser humano precisa de ter. Arrependimento pelos pecados. Quem não tem pecado? Todos nós pecamos. A palavra de Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas todo pecado tem perdão se houver arrependimento no coração do pecador. Deus promete perdão para aqueles que buscam por Ele. E eu quero falar para você 4 respostas que nós temos, 4 benefícios que nós temos quando choramos pelos nossos pecados diante de Deus. A primeira coisa que acontece com aquela pessoa que chora pelos seus pecados, ela encontra perdão. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, todo aquele que confessa os seus pecados a Deus, ele é considerado justo por Deus e é perdoado por Deus. Aquele que confessa os seus pecados e chora diante de Deus, ele alcança
o perdão de Deus. Quem não quer ser perdoado? Nós necessitamos do perdão de Deus, meus amados. Nós necessitamos do perdão de Deus, porque só encontra perdão em Deus aquele que se arrepende dos seus pecados. A palavra de Deus diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. Então nós não vamos encontrar o perdão de Deus se não houver arrependimento. Se não houver arrependimento, não há perdão pelos nossos pecados. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que aquele que chora pelos seus pecados encontra misericórdia. Oh, que coisa boa! A palavra de Deus nos promete que Deus terá misericórdia daquele que se arrepende. Olha o que diz aqui em Provérbios 28:13. Aquele que confessa os seus pecados e deixa os pecados alcança a misericórdia de Deus. Meus amados, misericórdia é quando nós merecemos a punição de Deus. E Deus não nos dá a punição, Deus nos dá o perdão. É aí que ele usa a sua misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecemos ser punidos, mas o Senhor Jesus nos dá o seu perdão. A terceira coisa que encontra aquele que vai até Jesus e chora diante dele é que aquele que chora pelos seus pecados também, além de alcançar perdão, além de encontrar misericórdia, ele vai encontrar paz. Romanos capítulo 1 diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Meus amados, a palavra de Deus no texto que nós lemos hoje disse que feliz aquele que chora. Feliz aquele que chora, porque serão consolados. Aquele que chora diante do Senhor, ele encontra paz. Quantas pessoas vivem sem paz, sem alegria de viver? É porque ainda não encontrou um momento para chorar diante de Deus. Porque o que nos dá paz, meus amados, é o nosso arrependimento diante de Deus e a nossa confissão ao Senhor. Mas, em quarto lugar, eu quero dizer para você que aquele que chora pelos seus pecados encontra salvação. Amados, quando nós choramos diante de Deus, quando nós abrimos o nosso coração, reconhecemos que somos pecadores, que necessitamos de Deus, nós encontramos o perdão, nós encontramos misericórdia no Senhor, nós encontramos paz. E nós encontramos salvação. Lá em João capítulo 3:16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, muitas pessoas dizem que são salvas porque creem em Deus. Sim, a palavra de Deus diz que nós devemos crer no Senhor Jesus como nosso único Salvador da nossa vida. Mas nós precisamos de crer no Senhor Jesus como nosso único Salvador e arrepender dos nossos pecados. Muitos dizem que creem, mas se não arrepender dos pecados, não teremos a salvação. A Bíblia diz que o único meio de encontrarmos a salvação é através do Senhor Jesus. Ele morreu pelo meu pecado, ele morreu pelo seu pecado, meu amado. E é preciso de haver arrependimento para que alcancemos o perdão de Deus. Meus amados, quantas vezes nós vivemos o nosso dia a dia sem nos preocupar com aquilo que está dentro do nosso coração, sem se preocupar com os nossos pecados, com a nossa vida diante de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos viver segundo a vontade do Senhor. Muitas vezes nós não temos vivido conforme Deus quer que nós vivamos, porque não há, muitas vezes,
o arrepender daquilo que nós fazemos. Quantas vezes nós entristecemos o coração de Deus? Quantas vezes eu cometo algo que o coração de Deus fica tão triste, mas o coração de Deus se alegra quando nós abrimos o nosso coração arrependidos diante dele. Arrependidos, chorar diante do Senhor, mas não é aquele choro com falsidade, é aquele choro de arrependimento que gera o perdão de Deus. O choro de Pedro, por exemplo. A palavra de Deus diz que Pedro foi avisado pelo Senhor Jesus que pecaria naquela noite. E Pedro não vigiou. Ele não vigiou e pecou 3 vezes antes que o galo cantasse. E ele, então, depois, ele vai e chora amargamente. Meus amados, a palavra de Deus, quando fala que Pedro chorou amargamente, é porque ele arrependeu dos seus pecados. Não basta, irmãos, apenas dizer que arrependeu. É preciso de haver arrependimento dentro do nosso coração, porque é através do arrependimento é que nós temos o perdão de Deus, e é através do perdão de Deus que nós somos salvos. Meus amados, eu quero chamar a sua atenção. Se você até hoje ainda não se convenceu que é um pecador, que precisa do perdão de Deus para entrar no lar celestial, conserte-se com o Senhor Jesus agora mesmo. Confesse seus pecados. Diga para Ele que você é um pecador e que você precisa dele para ser salvo, para receber o perdão, para purificar o seu coração e para que você viva uma vida santa diante dele. O Senhor Jesus morreu por você e por mim. Ele morreu por causa dos nossos pecados. E é preciso de haver arrependimento para que alcancemos o perdão e a salvação no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. E nos ajude a mim e a você a permanecermos fiel no Senhor Jesus. Se você ainda não se decidiu, ainda não abriu seu coração para o Senhor Jesus, abre seu coração, confesse a Ele que é um pecador e receba o perdão do Senhor. Vamos orar e falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. E eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando no coração dessa pessoa, que neste momento foi tocado por Ti. Trabalhe no coração dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, eu te convido, a você que mora aqui perto de Palma, que esteja nos visitando na Igreja Presbiteriana aqui em Palma. Você vai ser bem recebido e vai ouvir uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Amém.